Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos discutir a legalidade, os aspectos éticos e as consequências de intervenções e bloqueios econômicos unilaterais contra países como Cuba, Irã, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela, Bielorrússia, Síria, entre outros tantos. E falamos também sobre sanções e embargos internacionais decididos pela ONU. Esta conversa começou no nosso programa da semana passada e hoje vamos aprofundar um pouco mais o assunto. Nesta reportagem, vamos falar de novos casos de bloqueios e relembrar outros que já discutimos no programa anterior, como as sanções econômicas dos Estados Unidos a Cuba, as mais antigas e abrangentes da história e contra qualquer país do mundo. Já são mais de 6 décadas. Em 1959, logo após a Revolução Cubana, Fidel Castro fez acenos aos Estados Unidos, mas foi rejeitado. 2 meses depois, o governo Eisenhower já fazia planos para derrubar Castro e manteve um embargo à venda de armas para Cuba. No ano seguinte, os cubanos conseguiram uma alternativa, passaram a comprar armas da União Soviética. A partir daí, foi uma escalada de atitudes de parte a parte. Os estadunidenses cortaram a importação de açúcar de Cuba, os soviéticos assumiram a compra do açúcar. Os Estados Unidos negaram a exportação de petróleo para Cuba. A União Soviética passou a fornecer o óleo e Cuba estatizou as refinarias estadunidenses instaladas na ilha. Os Estados Unidos financiaram, treinaram, armaram e dirigiram um grupo de exilados cubanos para invadir a Baía dos Porcos e tomar Cuba. Fidel Castro derrotou a invasão. Na sequência, aceitou a proposta soviética de instalar mísseis nucleares apontados para a Flórida e declarou que, a partir de então, se considerava socialista e alinhado com a União Soviética. A crise aguda passou com a retirada dos mísseis, mas o governo Kennedy congelou ativos cubanos, ampliou o embargo e patrocinou a suspensão de Cuba da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Já neste século, o governo de Barack Obama anunciou a intenção de restabelecer relações com Cuba. Os dois países reabriram as embaixadas, mas a iniciativa não foi muito longe. E o governo seguinte, de Donald Trump, voltou a endurecer o embargo. Os mais de 60 anos de sanções travaram o desenvolvimento da ilha, causaram prejuízos calculados em mais de 900 bilhões de dólares para Cuba e privaram os cubanos de bens, comida e remédios. Mas o país resistiu e o regime se manteve de pé. Todos os anos, desde 1992, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprova uma resolução que exige o fim do bloqueio. Estados Unidos e Israel são os únicos países que votam contra, sempre. Em 2019, durante o governo Bolsonaro, o Brasil chegou a votar contra a resolução e, em 2021, se absteve. O embargo é criticado, inclusive, nos Estados Unidos. Uma pesquisa do Instituto Gallup indica que 61% dos estadunidenses querem o restabelecimento de relações diplomáticas com Cuba. A Venezuela, detentora das maiores reservas mundiais de petróleo, é outro país latino-americano que sofre sanções dos Estados Unidos e seus aliados, como países europeus. O bloqueio começou em 2014 e atinge principalmente a cadeia de petróleo e gás, mas inclui o congelamento de bilhões de dólares das reservas venezuelanas depositadas em bancos do Reino Unido. Sem renda e com divisas congeladas, a Venezuela viu a economia despencar. A pobreza cresceu fortemente e provocou uma onda de refugiados em direção aos países vizinhos. Os Estados Unidos alegam que as sanções têm o objetivo de promover a democracia na Venezuela. No último mês de outubro, parte das medidas foi suspensa depois que o governo de Nicolás Maduro fechou um acordo com a oposição para realizar eleições no país em 2024. Os Estados Unidos também comandam sanções de países ocidentais contra o Irã. As medidas começaram em 1979, depois que o governo do Shah Reza Pahlavi, apoiado pelos Estados Unidos, foi derrubado pela Revolução Iraniana, conduzida pelos Ayatollahs.
Os investimentos mais atingidos são os relacionados ao petróleo, gás e petroquímica, mas chegam as transações bancárias, de seguros e transportes marítimos. Mais uma vez, o governo estadunidense alega que tem razões democráticas, mas também diz que tenta impedir o Irã de produzir armas nucleares. Os iranianos sempre afirmaram que o programa nuclear do país é pacífico. A Rússia é outro alvo das sanções dos Estados Unidos e parceiros europeus. As medidas começaram em 2014, depois que a Rússia reagiu ao golpe que derrubou o governo da Ucrânia, aliado de Moscou, e colocou no lugar um aliado do Ocidente. O governo de Vladimir Putin retomou o território da Crimeia cedido à Ucrânia no começo do século XX e, por isso, sofreu algumas retaliações comerciais. Em 2022, quando a Ucrânia manifestou a intenção de aderir à Aliança Militar Ocidental, a OTAN, o exército da Rússia invadiu o território vizinho e anexou a região conhecida como Donbass, de maioria étnica russa. A partir daí, além de grande ajuda militar à Ucrânia, o Ocidente instituiu fortes sanções econômicas à Rússia. As consequências foram muito menores do que os Estados Unidos e aliados esperavam, e a Rússia mantém o território conquistado. E para discutir o assunto, voltamos a falar online com José Augusto Fontoura Costa, doutor em Direito Internacional, Maurício Eichel, advogado e especialista em Direito Internacional, e Vivian Rocha, doutora em Direito Internacional e Comparado, ex-consultora da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Mais uma vez, obrigado a vocês por estarem de volta aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo hoje com uma pergunta para o doutor Maurício. Doutor Maurício, a situação em Israel, até antes da guerra contra o Hamas, era bastante interna. A situação interna era bastante diferente da que é hoje. Hoje há uma certa unanimidade em volta do governo, porque há o inimigo externo. Momentos antes da guerra, Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, sofria uma forte pressão por causa da proposta de manietar, digamos assim, a Suprema Corte israelense, de impor certos limites considerados pela esquerda ou por setores mais democráticos de Israel, considerados não democráticos, iniciativa não democrática. Como é que o senhor avalia hoje? O governo Netanyahu sobrevive a essa guerra, apesar de hoje ter muita gente ao seu lado por causa do inimigo externo? Com certeza há um desgaste político de uma figura em particular. Agora, o importante é entender a capacidade de um país formar um gabinete único para enfrentar uma situação grave que aconteceu do inimigo externo. O resultado da guerra vai ser o grande balizador do futuro, seja de um político em particular. Mas veja, não dá para enxergar Israel como Netanyahu, isso é uma ignorância. Como enxergar a Rússia como Putin. Quer dizer, você tem que entender que é um Estado. Da mesma maneira que Netanyahu pode não ter um futuro político em Israel, como antes foram outros, como antes foi Ben-Gurion. Quer dizer, isso não importa. O que importa é que o sonho estatal, do projeto estatal, da existência do Estado palestino foi sabotado. Doutor José Augusto, vamos voltar à questão da Ucrânia e da Rússia. As sanções contra a Rússia acabaram se revelando pouco eficientes. Evidentemente, a Rússia perdeu alguma coisa, não há dúvida, mas ela conseguiu continuar vendendo seu petróleo e seu gás, mudou de clientes, mudou de consumidores, mas conseguiu. Os bens bloqueados não causaram grandes problemas internos e o governo Putin se mantém. A força militar do país não conseguiu se impor frente à Ucrânia, mas também não sofreu reveses importantes. O território invadido no começo da guerra ainda se mantém em poder da Rússia. Apesar de tudo isso, o senhor acha que as sanções foram, independente de serem corretas ou não, foram eficientes? Muito bem, Guilherme. Essa é uma questão importante e a gente tem que entender um pouco qual que é o sentido, qual que é o objetivo dessas sanções. A Rússia está sob sanções dos Estados Unidos, da União Europeia, desde pelo menos 2014.
em relação à chamada Guerra da Crimeia, ou tomada da Crimeia. E essas sanções, na verdade, elas não chegaram a ser levantadas e elas foram agravadas agora nesse momento mais recente aí da tomada dos oblasts na região do Donbass. Essas sanções, realmente, elas não funcionaram nem no sentido de levar a um colapso interno russo, e talvez elas sirvam para um outro objetivo, que é um objetivo de longo prazo da OTAN. Vamos explicar isso um pouquinho. Não interessa para ninguém a queda do Vladimir Putin, porque cai Vladimir Putin, ninguém sabe exatamente o que acontece. É verdade que agora a saída do grupo Wagner de cena talvez simplifique um pouco a equação, mas ninguém sabe nas mãos de quem vai parar o poder na Rússia. E uma situação de caos num país em guerra, com a possibilidade de utilização de armamento nuclear, não interessa a ninguém no mundo. Então, eu tenho uma certa dúvida de que o objetivo dessas sanções seja efetivamente o de criar um caos interno, uma forma de tensão interna que derrube o Vladimir Putin. Me parece que a intenção é de uma outra natureza. Ela é a de ferir a capacidade de renovação e de continuidade do aumento do poderio militar russo para uma proposta de, a longo prazo, fortalecer as bases da OTAN em direção à Rússia e, digamos assim, aleijar a Rússia do seu potencial estratégico, tornando a Rússia não mais uma potência com alcance global. Na verdade, alcance global ela já não tem, pelo menos desde os anos 90, mas deixando até mesmo de ser uma potência relevante do ponto de vista regional. Esse objetivo da OTAN passa muito pelos Estados Unidos e a gente percebe uma tensão entre o quê? A capacidade da Rússia manter a guerra funcionando e a capacidade dos Estados Unidos, enfrentando as suas crises e as suas necessidades políticas internas, inclusive agravadas pelo conflito no Oriente Médio, de manter a ajuda para a Ucrânia. Como isso vai terminar, ninguém sabe muito bem, mas eu imagino que, no caso, não seja derrubar Putin, como teria sido em Cuba derrubar Fidel Castro, como teria sido do Hamas tentar levar Israel a uma situação de caos político interno, o que, obviamente, não ocorreu, e não era razoável esperar que ocorresse pelas razões que Maurício apontou tão bem. Mas eu acredito que, sim, essas sanções são eficientes do ponto de vista de minar, de aleijar a Rússia do seu poderio militar. Doutora Vivian, vamos um pouco para o Oriente, vamos à China. Qual é o papel da China nessa história toda que envolve a Rússia, que envolve inclusive o Oriente Médio também, ainda que esse não seja exatamente o palco chinês, o Oriente Médio, mas qual é o papel da China nesse contexto? Bom, o papel da China nesse contexto acaba sendo crucial, porque a China ela tem atuado, por exemplo, como um instrumento para driblar essas sanções econômicas que a Rússia vem sofrendo dos Estados Unidos e da União Europeia. Por exemplo, a China, bem como a Índia também, tem comprado o petróleo russo, né, a preços mais baratos, com descontos, e isso acaba, renovando, mantendo a economia russa em andamento. Além disso, a China também tem um papel crucial porque ela permite as operações com a Rússia em sua moeda local, né? E isso, a questão do sistema de pagamentos em moeda local implementado aqui pela China em relação à Rússia, acaba, portanto, minando, de certa forma, ou então driblando, seria uma palavra melhor, essas sanções econômicas impostas pelo Ocidente na Federação Russa. Mas aí eu também trago um outro papel da China dentro desses conflitos mundiais, né? A China, como nós sabemos, ali na região da China, teremos eleições em Taiwan em breve. E isso pode ter um significado muito importante para, possivelmente, aqui na minha avaliação, uma terceira guerra mundial em várias frentes. Nas que já temos, guerra da Ucrânia, entre Rússia e Ocidente, que lhe aplica sanções, guerra no Oriente Médio, em que nós temos
o Irã financiando Hamas e o Hezbollah no Líbano. E também temos, caso se suceda, né, conforme, enfim, os resultados da eleição em Taiwan, poderemos abrir um outro flanco ali, uma nova frente de uma possível guerra, porque nós sabemos que Estados Unidos tem um tratado da década de 60, 70 com Taiwan, em que protege a ilha. E a China quer, né, retomar a sua soberania perante essa região. Então, possivelmente, nós temos que ficar muito atentos a esses movimentos para uma possível guerra, um possível conflito entre Oriente e Ocidente. E aqui, deixando bem claro que Oriente seriam os atores Rússia, China e Irã, os principais, e Ocidente, né, Estados Unidos, União Europeia, e temos ali Israel alinhada diretamente aos Estados Unidos. Tom Maurício, há um outro ator que, ainda que seja muito menor economicamente e militarmente, tem uma importância grande por estar onde está e por ferir os interesses que fere. Eu estou falando, claro, da Coreia do Norte. As tensões entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, com o envolvimento que se sabe que tem na situação os Estados Unidos, o que pode vir dali? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre intervenções e bloqueios econômicos unilaterais contra países como Cuba, Irã, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela e também sobre sanções e embargos internacionais decididos pela ONU. Os nossos entrevistados são José Augusto Fontoura Costa, doutor em Direito Internacional, Maurício Eichel, advogado especialista em Direito Internacional, e Vivian Rocha, doutora em Direito Internacional e Comparado, ex-consultora da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Doutor Maurício, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. É sobre a questão da Coreia do Norte, outro ponto de tensão no Oriente. Além do problema de Taiwan com a China, lembrado pela doutora Vivian no bloco anterior, há a questão da Coreia do Norte, que, como se sabe, se prepara militarmente, faz testes nucleares, tem armas nucleares e tem com a Coreia do Sul uma relação extremamente tensa e há o agravante dos Estados Unidos serem aliados da Coreia do Sul. E a Coreia do Norte ainda tem como apoio a China e a Rússia, quer dizer, aquela é uma região complicada. O que pode vir dali? E é bom lembrar, o nosso assunto são os embargos, os bloqueios. A Coreia do Norte sofre embargos e bloqueios há décadas também e o regime lá também se sustenta. O que o senhor nos diz sobre esse quadro? Eu acho que embargo, no final da linha, ele é ligado a risco nuclear. Eu acho que o fato é que nós temos esses países satélites, como a Coreia do Norte, que é uma potência nuclear, que é manipulada pela China, que é, por sua vez, ligada à Rússia, e nós temos novamente o comunismo contra o capitalismo, né? Agora, a Coreia do Norte, nada mais eu enxergo como uma ponta de lança, né, do Armagedon da China, se necessário, sempre fazendo esse jogo dúbio, né? Não dá para falar de Coreia do Norte, que, como país, é irrelevante, mas como perigo nuclear para o mundo, é grave. Então, essa é uma das razões geopolíticas que sempre se antepara. É o risco Irã, é o risco Rússia, sempre há chantagem nuclear e você tem que aplicar embargos em países que trazem esse risco à humanidade. Então, Zé Augusto, eu gostaria de ouvir o senhor sobre a questão da Coreia do Norte, por favor. Muito bem, Guilherme. Coreia do Norte é um país por muitos considerado como um país, em inglês se fala um rogue state, né? Um país um pouco fora do controle aí, e se tem um pouco de temor, né, de que o seu líder acorde com o estômago irritado numa manhã e resolva atirar mísseis nucleares no Japão, em Taiwan ou em algum lugar ali na sua região.
É uma situação complicada. Eu tendo a discordar do Maurício, no sentido de que eu não vejo um alinhamento forte entre Coreia do Norte e China. Talvez esse alinhamento tenha ocorrido de uma forma definitiva no passado, mas hoje, efetivamente, ela é mais um incômodo para a China do que um benefício para a China. Né? Vamos lembrar que o apoio na Guerra da Coreia era mais o apoio soviético, tem a questão do corredor dos MiGs e tudo mais do que um apoio direto chinês, embora a China tenha contribuído com logística. Mas hoje ela é um incômodo para toda a região. Não se vê a possibilidade da Coreia do Norte invadir a Coreia do Sul, alguma coisa parecida, não tem potencial para isso. Mas a questão do armamento nuclear sempre é este, né? É o de causar danos de uma tal natureza que ninguém está disposto a se submeter a eles. Ela é um elemento de incômodo, mas talvez não um elemento de equilíbrio ou desequilíbrio da região, né? Que tem, como já foi observado, relação de China com Rússia, relação conflituosa de China com o Japão, com Coreia, com Taiwan. Existe uma relação de conflito ou de tensão muito grande também entre a China e a Índia. China e Índia não são parceiros, não são amigos. O país mais populoso do mundo, que hoje é a Índia, até alguns meses era a China, tampouco gosta dos seus vizinhos do norte. Então, são situações complicadas, mas agora seria importante ter uma política bem articulada de todos os países para evitar a expansão do poderio nuclear norte-coreano. Isto parece que acontece, mas não foi suficiente para evitar que eles tivessem a capacidade de produzir ogivas nucleares e que tivessem a capacidade de produzir os sistemas de delivery, né, os sistemas de entrega, os mísseis, etc. É um incômodo considerável e quem sabe, né, se um dia não pode causar danos maiores do que a gente desejaria. Doutora Vivian, do Oriente para a América do Sul, o bloqueio contra a Venezuela, na opinião da senhora, se justifica? É bom lembrar que o bloqueio é praticado pelos Estados Unidos e que, independente da questão política interna, se há ou não democracia no país, se as eleições são livres ou não, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, o petróleo é sempre uma questão e os Estados Unidos têm um evidente interesse nas reservas venezuelanas. O que a senhora nos diz sobre o bloqueio à Venezuela? Bom, o bloqueio econômico contra a Venezuela, ao meu ver, ele acabou sendo pouco efetivo, né? Porque a Venezuela manteve o seu governo, que já perdura por alguns anos e, quiçá, perdurará por mais alguns nas próximas eleições. O argumento principal dos Estados Unidos, que seria em função de violações democráticas dentro do território venezuelano e de violação aos direitos humanos, acabou não se mantendo de pé, né? Pouca coisa se alterou no ambiente interno, né? Regionalmente, nós também podemos falar que pouca coisa se alterou aqui no momento. E, bom, os Estados Unidos agora acabou dando essa colher de chá, né? Revogando essas sanções pelo prazo de 6 meses, né? Com possibilidade de renovação e que enfim, se exima, né? Que se retire totalmente estas sanções no futuro, que acabaram se revelando como eu falei, pouco efetivas. Tom Maurício, e a avaliação do senhor sobre o bloqueio à Venezuela? É uma pena apenas que a Venezuela manteve seu povo na pobreza e, com isso, gerou um êxodo muito grande de venezuelanos para o norte do Brasil, o que trouxe impactos muito severos do ponto de vista socioeconômico para a região e para o Brasil como um todo. É um entendimento sempre que deve se trazer da população. Como essa população venezuelana existe perante esse governo? Quão democrático ele é? A gente sabe que Maduro houve prisão do seu principal adversário político, né? E, além de tudo, nós temos um povo aqui que já foi um dos países expoentes da América e hoje em dia é um país pobre.
né? Então, assim, o custo político é muito significativo, é importante que tenha havido uma flexibilização nas sanções, sempre uma sanção sempre acaba também impactando no final na população, né, que às vezes não tem muita culpa das linhas que o governo decide seguir do ponto de vista de macropolítica internacional. Então, Zé Augusto, considerando tudo isso que nós ouvimos no programa anterior e no programa de hoje, a gente pode dizer que a geopolítica se impõe perante o direito internacional, ou não? Bem, o direito, qualquer tipo de direito, o nosso direito interno também, ele é relacionado com a ideia de um uso da força, um uso legítimo da força, né? Da força, no caso do Estado, monopolizada. Tal monopólio não existe, né, no campo internacional. Isso faz com que a interpretação e aplicação daquilo que é jurídico sempre passe pelo filtro dos interesses dos Estados e, dentro dos Estados, o filtro dos interesses daquele grupo político que se encontra no poder. É uma equação inevitável no estado atual da humanidade. Em alguns campos, o direito funciona talvez com maior efetividade, com maior atenção à letra dos tratados, né, e o apego aos costumes internacionais. Por outro lado, né, é inevitável que a política controle, em certa medida, o direito, né, e isto não é exclusivo do direito internacional, embora talvez seja mais aparente. Bem, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu agradeço muito a participação de José Augusto Fontoura Costa, doutor em Direito Internacional, de Maurício Seychelles, advogado especialista em Direito Internacional, e de Vivian Rocha, doutora em Direito Internacional e Comparado, ex-consultora da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Estamos também no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar lá, @Rádio e TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.